Não tem, e as matérias, não tem alguma que... Pessoal, bom dia. A gente vai dar sequência, então, nossa matéria Direito Previdenciário, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Júlia, tá? Eu dou aula de Previdenciário aqui no curso FMB. A aula passada, a gente estudou as regras gerais da Seguridade Social, então todo o conceito de seguridade, saúde, assistência, os princípios constitucionais da Seguridade, a organização da Seguridade. Nós entramos em Previdência Social, estudamos os princípios gerais da Previdência Social, tá? E os beneficiários, que são os dependentes e os segurados da Previdência Social, ok? Estudamos a relação de dependência, então todos os dependentes, como funciona, pode passar, não tem problema. E vamos iniciar hoje com os segurados da Previdência Social. A gente fez o esqueminha a aula passada dos segurados. Nós temos os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Então, os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Dentre os segurados obrigatórios, então a gente tem empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, e segurado especial. Tá? Na aula passada a gente já tinha comentado, né, a importância desse tema, que é recorrente em prova de concurso, né? Então eu disse para vocês, a matéria é tão importante que ela está nas duas leis, não é? Está na lei de custeio e na lei de benefício, então está no artigo 12 da 8.212 de 91 e está no artigo 11 da 8.213 de 91, tá? A gente também já tinha chegado à conclusão na aula passada que uma maneira da gente diferenciar o obrigatório do facultativo, falando de uma forma bem a grosso modo, aqui ele exerce uma atividade com remuneração. O facultativo, que é aquele que escolhe ser filiado da Previdência, ele exerce, em regra, uma atividade sem remuneração. Por isso que ele é facultativo, porque a gente já descobriu que todo mundo que trabalha e recebe remuneração pelo seu trabalho, ainda que não seja um trabalho, que seja um trabalho eventual, né, que não seja um trabalho fixo, todo mundo que recebe em algum em alguma dessas categorias de segurado está inserido, tá? Recebeu remuneração, tem que pagar a Previdência Social. Lembram que o sistema é um sistema de filiação obrigatória, então eu não tenho alternativa. Ou eu estou em regime próprio de Previdência, ou obrigatoriamente eu estou aqui no regime geral, que é o que a gente está estudando, né? Numa dessas categorias aqui de segurado obrigatório, ok? O que nós vamos estudar agora, então? Nós vamos estudar cada um desses segurados, sem esgotar o assunto, porque a matéria é matéria de memorização de vocês, da legislação, das hipóteses da lei, mas nós vamos diferenciar para facilitar os estudos, tá? Então, registrem aí, embaixo desse esquema, coloquem aí o segurado empregado, para a gente estudar quem é o segurado empregado. Podem registrar aí, aquele que exerce atividade
de natureza urbana, de natureza urbana ou rural, mediante subordinação, remuneração, então, mediante subordinação e remuneração, em caráter não eventual, inclusive como diretor empregado. Então, inclusive como diretor empregado. Tá? E essa é a primeira situação do empregado, do segurado empregado, que é o conceito bem próximo do conceito de direito do trabalho, né? Só que a lei vai trazer para a gente aqui outras situações em que ele também vai ser considerado empregado para efeito de recolhimento previdenciário. Ah, mas que diferença faz para a gente se ele é empregado, individual, facultativo ou avulso? Faz toda a diferença. Por quê? Porque os benefícios, alguns são específicos, são próprios para determinadas categorias de empregado. Então, a gente vai ter que saber, por exemplo, quando a gente estiver estudando os benefícios por acidente do trabalho, a gente vai descobrir que esses benefícios só são pagos para o empregado, trabalhador avulso e segurado especial. Então, é importante a gente conhecer a diferença para saber quais são os benefícios adequados a cada um deles. Depois, a contribuição é diferenciada, né? Para cada categoria de segurado existe a sua contribuição específica. Então, diferenciar o segurado significa saber como é que vai ser feita a contribuição dele e depois a que benefícios ele vai ter direito lá na frente. Tá? Então, além desse primeiro exemplo de contribuinte como segurado ou empregado, nós vamos registrar aí algumas outras situações, não todas as situações da lei e do decreto, que são muitas, mas algumas que aparecem mais. Tá? Então, coloquem aí, dentro do segurado empregado, essa foi a primeira situação. Número 1, vamos colocar número 2. Coloquem assim, aquele contratado por empresa. Então, aquele contratado por empresa de trabalho temporário, aquele contratado por empresa de trabalho temporário para atender necessidade transitória, para atender necessidade transitória ou acréscimo extraordinário de serviços. Trabalho temporário, né, pessoal? Contratado nos termos da lei de trabalho temporário, coloca esse trabalhador temporário que atende essa necessidade específica como empregado. O que significa dizer, né, que a empresa de trabalho temporário tem que fazer o recolhimento previdenciário dele nessa categoria, sendo ela, a empresa, né, tendo ela, a empresa, a obrigação tributária de fazer o recolhimento da contribuição específica para esse trabalhador temporário. Ok? Coloquem aí número 3. Brasileiro ou estrangeiro, contratado no Brasil, e domiciliado no Brasil. Então, contratado e domiciliado no Brasil para trabalhar como empregado
em agência ou sucursal, em agência ou sucursal de empresa nacional, no exterior. Então, se eu sou domiciliado no Brasil, né? E eu sou contratado aqui para trabalhar no exterior como empregado, eu sou filiado obrigatório do regime geral de previdência na categoria empregado. Ok? Muito bem, mais um exemplo. Vamos colocar os que normalmente aparecem nas provas, tá? Coloquem assim, ó, brasileiro que trabalha para a União. Então, brasileiro que trabalha para a União em organismo internacional oficial, brasileiro que trabalha para a União em organismo internacional oficial, ainda que lá contratado ou domiciliado. Tá? Ainda que lá contratado ou domiciliado, ponham aí a ressalva, né? Salvo ser sujeito a regime de previdência, do país de domicílio. Vamos colocar só mais uma. Coloquem aí, exercente de mandato eletivo. Então, exercente de mandato eletivo federal, estadual. Então, federal, estadual ou municipal. Então, federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência. Então, se a pessoa tem um cargo eletivo, primeiro a gente vai ver se esse cargo o coloca na condição de segurado obrigatório num regime próprio de previdência. Porque o nosso regime, o regime geral, é um regime de exclusão, não é? Então, primeiro eu vejo se eu estou no regime próprio. Estou no regime próprio, ok, eu fico lá. Se eu não estou no regime próprio, obrigatoriamente eu estou no regime geral, nessa situação de exercente de mandato, tá? De mandato eletivo, ok? Muito bem. Coloquem só mais um aí para a gente não fazer confusão. Ó, empregado de organismo oficial. Então, empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro, em funcionamento no Brasil, salvo quando sujeito a regime próprio, de previdência. Esses daí que a gente registrou são exemplos
de situações em que a lei, junto com o decreto, colocam esse contribuinte na categoria segurado obrigatório como empregado, tá? O empregado, a gente sabe que quem faz o recolhimento é a empresa, é o empregador, não é o próprio empregado, então muda tudo, porque se eu, numa situação próxima a essa, viro contribuinte individual, muda tudo para mim, porque na condição de contribuinte individual, quem faz o recolhimento sou eu mesmo, né? Agora, se eu sou empregado, a obrigação é jogada para o empregador. Lógico que eu tenho a minha cota, mas a minha cota é por retenção. Quem faz o pagamento mesmo é o empregador, ok? Esse é o empregado, ok? Agora coloquem embaixo empregado doméstico. Empregado doméstico. Aquele que presta serviços. Então, aquele que presta serviços. A pessoa ou família. Então, aquele que presta serviços à pessoa ou família no âmbito residencial, em atividade sem fins lucrativos. Sem segredo, né, o empregado doméstico. É o mesmo empregado doméstico lá do direito do trabalho, não é? Então, é a empregada doméstica, cozinheira, passadeira, babá, motorista, segurança, jardineiro, piscineiro, que trabalham nessa condição, tá? Fazem o recolhimento, também quem faz o recolhimento é o empregador doméstico, numa alíquota diferente da alíquota do empregador aqui, ó. Aqui o empregador paga 20%, o empregador doméstico paga 12%, tá? Por enquanto, né? Que a emenda constitucional dos domésticos trouxe, né? Estendeu aos direitos previdenciários, estendeu aos domésticos salário família e seguro de acidente de trabalho, portanto, a contribuição do doméstico, do empregador doméstico, vai ser modificada para adequação a essa nova legislação. Não tem ainda... Não está aprovada a alíquota ainda. Portanto, para vocês, provavelmente não deve sair essa mudança até a prova de vocês. Então, ficaremos com a alíquota que está na lei, que é de 12%, que é que está valendo por enquanto. Tá? Agora, ficar atento para ver se daqui até lá não publica nenhuma modificação aí, que daí a lei vai, né, o que a gente vai ter aqui vai ser modificado. Né? A gente viu lá atrás que não se cria benefício sem a fonte de custeio, porque o sistema é contributivo-retributivo. Primeiro eu pago, para depois eu pedir benefício. De modo que o seguro de acidente de trabalho para o doméstico não está valendo ainda, porque ele não está sendo pago. Então, hoje, o empregado doméstico não pode bater na Previdência e falar, me acidentei, eu quero receber um auxílio acidente. Não, porque ainda não tem custeio. Enquanto não tem custeio, não se paga benefício, é uma regra constitucional, tá? A pergunta dela é, vai ter retroatividade com relação a essa situação? Provavelmente não. Provavelmente não, tá? Mas a gente não sabe o que vem em termos de legislação. Mas provavelmente não. Provavelmente é uma história que começa dali para frente com a contribuição mensal, tá? Admite-se hoje na Previdência até inscrição pós-mortem de segurado, para efeito de benefício. Mas, nesse particular, como é uma regulamentação da legislação, a gente imagina que o que se vai estabelecer é, dali para frente, o recolhimento do seguro de acidente de trabalho e dali para frente o direito ao benefício, sem abranger situações retroativas, tá? É o que se imagina. Vamos ver o que vem na legislação. Então, só ficar atento com uma possível publicação de legislação nesse período, que é pouco provável, mas nunca se sabe, né? Agora vamos ao contribuinte individual. Aquele que presta serviços, sem vínculo empregatício. Então, aquele que presta serviços sem vínculo empregatício.
Coloquem aí, então, vamos colocar alguns exemplos de contribuinte individual. Além dos exemplos clássicos que a gente tem do contribuinte individual, quem é o individual, então? É o médico, dentista, advogado, são os antigos autônomos, né? Que prestam serviço por conta própria, que assumem o risco da sua atividade. Tá? Além desses clássicos contribuintes individuais, a gente tem aqueles que a legislação estabelece nessa condição. Então, vamos colocar mais alguns exemplos aí. Primeiro exemplo que a gente vai colocar, coloca em número 1 aí. Garimpeiro. Garimpeiro. Tá? Atividade de garimpeiro confunde um pouco a gente, porque a gente imagina que ele seja segurado especial lá, junto com o seringueiro, extrativista, pescador artesanal. Mas a legislação exclui o garimpeiro da categoria. Houve uma modificação na lei, na verdade. Agora ele passou a ser contribuinte individual, tá? Então, um asterisco aí, porque a gente costuma confundir o garimpeiro com o seringueiro. E o seringueiro é segurado especial, tá? Então, primeiro, garimpeiro. Coloque em número 2 aí. Ministro de confissão religiosa, ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada. É o padre. Exatamente. É o padre, o pastor, né? Porque ministro de confissão religiosa pode abranger outras religiões, tá? Eles são contribuintes individuais da Previdência Social com segurados obrigatórios, né? Nessa categoria devem fazer o recolhimento, ok? Coloquem aí mais uma opção. Brasileiro que trabalha. Então, brasileiro que trabalha no exterior para organismo internacional oficial do qual o Brasil é membro efetivo, do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo ser sujeito a regime próprio. Olha como as hipóteses da lei acabam por nos confundir. Por isso que a gente tem que memorizar com detalhes, né? É quase certeza que cai uma questão de segurado na prova, tá? Porque toda prova de previdenciário, a grande maioria das provas de previdenciário cai segurado. Na do INSS não ia ser diferente, tá? Então tem que memorizar, não adianta a gente ficar aqui tentando, porque as hipóteses têm detalhes. Mas vejam como a gente se confunde com facilidade. Ó, eu tenho aqui, vamos pegar um organismo internacional oficial, vamos falar OIT. A OIT é um organismo internacional oficial, certo? Se eu sou contratado pela União para trabalhar na OIT, o meu contrato está aqui, ó. Brasileiro contratado pela União para trabalhar em organismo internacional oficial. Aqui, eu sou empregado. Se eu sou contratado pela OIT, brasileiro, domiciliado, ainda que domiciliado no exterior, contratado pelo organismo internacional oficial, aqui, ó. Se o meu contrato está aqui, eu sou contribuinte individual.
Vejam como a legislação é, né? Tem questões quase subliminares aí. Tem que prestar bem atenção na hora de fazer a memorização, porque a gente se confunde bastante, tá? Aqui no contribuinte individual, além dessa... o que sobra do empregado, né? Tem uma parte residual do empregado aqui no contribuinte individual. Também estão aqui os residuais do segurado especial. Então, a gente vai estudar a regrinha do segurado especial e a gente sabe que ele tem que residir no imóvel rural ou aglomerado urbano próximo ao imóvel rural onde ele exerce atividade de economia familiar, que tem que ter até 4 módulos fiscais, que ele não pode ter empregado permanente. Se ele, por exemplo, está numa propriedade acima, contribuinte individual. Se ele tem empregado permanente acima do permitido, contribuinte individual. Tá? É o remanescente do segurado especial. Chegou na prova, percebeu que é o segurado especial, que é a exceção do segurado especial, vai jogar ele aqui no contribuinte individual, ok? É o remanescente dele também, tá? Pode fazer a contratação. Mesmo contratado lá, tá? Mesmo contratado lá, exatamente. Porque a União pode fazer a contratação aqui, tanto, né, normalmente contrata aqui e manda para lá, mas pode fazer a contratação de quem já é domiciliado lá no exterior. E aí, como o contrato é feito pela União, a União ela, obrigatoriamente tem que colocar ele como um empregado para efeito previdenciário, para efeito de recolhimento. Tá? Assim como quem é contratado dentro de missão diplomática, departamento consular dentro do Brasil, é tudo empregado. Tá? Aí vocês vão estudar com calma todas as hipóteses da lei, porque infelizmente no intensivo a gente não tem tempo de esgotar aqui. Você percebe que tem dentro da legislação, depois o decreto traz ainda algumas outras situações que vão colocar, né, cada figura aí. E tem matérias que ainda não estão regulamentadas, tem legislação tramitando aí, de figuras que vão ser reconhecidas aí dentro dessas categorias, tá? Bom, trabalhador avulso. Trabalhador avulso. Coloquem assim o trabalhador avulso. Aquele que presta serviços. Aquele que presta serviços para uma ou mais empresas. Para uma ou mais empresas. Sem vínculo empregatício. Então, aquele que presta serviços para uma ou mais empresas sem vínculo empregatício, mediante gestão do sindicato, ou órgão gestor de mão de obra. Ou órgão gestor de mão de obra. OGMO. Tá? OGMO. Podem anotar a sigla que ela aparece bastante em prova. Tá? Quem são essas figuras que são os chamados trabalhadores, né? Avulsos pela legislação? A própria lei 8.213 e a 8.212 dizem para a gente que o trabalhador avulso é aquele definido no regulamento. Então, o regulamento traz a exemplificação. Quais são as situações em que ele vai ser trabalhador, né, que ele vai ser considerado trabalhador avulso previdenciariamente, porque ele trabalha mediante gestão do sindicato e OGMO. Então, coloquem alguns exemplos aí que estão lá no decreto 3048, que regulamenta a previdência. Então, exemplo, amarrador de embarcações. Amarrador de embarcações. Mais um exemplo, ensacador de café. Todo mundo que trabalha no porto, pessoal, não é exemplo, desculpa. Todo mundo que trabalha no porto, normalmente,
considerado trabalhador avulso. Então, vocês podem colocar também vigia de embarcações, tá? Pessoal que trabalha no porto, que são aqueles que têm gestão de mão de obra pelo OGMO ou pelo sindicato. Ok? Também é questão só de memorização, isso não exige lá muita compreensão, mas memorização. E agora, então, segurado especial. Segurado especial. Pessoa física. Pessoa física residente. Pessoa física residente no imóvel rural. Então, pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano. Ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele. Próximo a ele. Que exerce individualmente ou em regime familiar, então ou em regime de economia familiar, né? Atividade de produtor rural. Atividade de produtor rural na condição de parceiro, meeiro, arrendatário rural, comodatário. Então, parceiro, meeiro, arrendatário rural, comodatário, usufrutuário, ou possuidor que façam dessa atividade essencial à sobrevivência da família. Muito bem. Ponto, façam outro parágrafo. São segurados especiais. Então, são segurados especiais ainda o pescador artesanal. Então, são segurados especiais ainda o pescador artesanal, o seringueiro, e o extrativista vegetal. Né? Ponto, façam mais um parágrafo. Segurado especial tem um monte de informação, eu estou fazendo um resumo para vocês da lei, tá? Façam outro parágrafo aí. A propriedade rural deve ser inferior. Então, a propriedade rural deve ser inferior a 4 módulos fiscais.
a propriedade rural deve ser inferior a 4 módulos fiscais, exigência que não se faz ao pescador, ao seringueiro e ao extrativista. Ponto. Façam outro parágrafo. 4 módulos fiscais, não se preocupem com a medida disso, tá? Porque cada município tem uma medida diferenciada para o módulo fiscal, tá? Então, é o limite da propriedade em termos de tamanho, tá? Porque se a gente tem uma propriedade rural muito grande, a gente já caracteriza essa condição do segurado especial. Porque o segurado especial quem é? É quem planta e vive do que planta. Eu planto e colho. Eu posso vender a minha produção? Eu posso vender a minha produção. Porque se eu planto milho, eu não vou comer milho só, eu vou comer outras coisas, né? E é segurado obrigatório da Previdência Social. Só que ele é segurado obrigatório numa condição extremamente favorável, que a gente já vai anotar aí. A contribuição dele é muito pequena, se a gente for fazer comparação com os demais segurados da Previdência Social, tá? Então, ele é um privilegiado dentro da legislação, como uma política de manutenção mesmo, né, desse trabalhador no campo, para não haver migração para a atividade urbana. Na prática, eles sabem que a Previdência faz algumas exigências, né, de cadastramento desses segurados, enfim, que às vezes dificultam um pouco na hora de você fazer a prova da sua condição de segurado especial, tá? Mas sim, acontece e eles têm essa informação porque hoje a gente tem sindicato, né, tem todo mundo para prestar esse tipo de serviço aí. Então, acontece bastante, tá? Então, a gente parou no módulo fiscal, né? Aí mais um parágrafo aí. Não é permitida a contratação. Então, não é permitida a contratação de empregados permanentes. Tá? Empregado, eles só podem contratar no período de safra, né? Por exemplo, na hora de fazer a colheita. Aí eu plantei, fiquei lá cultivando 3 meses, 4 meses, agora eu vou colher, preciso de ajuda. Aí eu posso contratar empregado, tem um limite na lei, tá? Mas empregado permanente não é possível, porque senão descaracteriza essa situação de manutenção da economia familiar, tá? O núcleo familiar. Tá? Não. Agora a gente vai registrar isso que você está falando justamente agora. Coloquem assim: o cônjuge e os filhos maiores de 16 anos que participem ativamente da atividade também serão considerados segurados especiais. Ponto. Façam mais um parágrafo. O membro do grupo que exercer atividade remunerada será excluído da categoria segurado especial a não ser que a remuneração
não atinja o mínimo legal e seja decorrente de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, dentre outras hipóteses legais. Então, a gente tem dentro do núcleo familiar, então a gente tem a família. O homem, a mulher, porque o cônjuge também é segurado especial. E os filhos maiores de 16 anos. Vamos imaginar nessa família que a gente tem, ó, 16, 17 e 18. A gente tem um núcleo familiar que trabalha na produção da família, nesse regime de economia familiar. Vamos imaginar que eles plantem milho. Então eles têm lá, né, a plantação de milho que eles trabalham, que eles cultivam e eles vivem disso, dessa plantação de milho. Se a gente tem um membro dentro do grupo familiar que exerce uma atividade remunerada, esse membro ele está excluído. Ele não vai descaracterizar a condição de segurado especial dos demais. Ele vai ser excluído do grupo familiar. Então imagina assim, a mocinha ela está fazendo assistência lá numa escolinha na cidade. Então ela tem a remuneração dela lá na cidade. Ela vai ser excluída. Ela não vai ser excluída quando? Quando ela receber até o piso, que é um salário mínimo, e for de pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, a lei vai trazer algumas outras hipóteses. Previdência complementar contratada na condição de segurado especial, algumas sessões, trabalhos artísticos, né, que não excedam o limite mínimo, enfim, tem lá algumas hipóteses na lei, depois vocês vão visualizar. A mais comum é pensão por morte, auxílio reclusão e auxílio acidente, desde que seja até um salário mínimo. Aí ela não é excluída do grupo, tá? Mas se não, quem exerce a atividade remunerada fica fora do núcleo para efeito de reconhecimento da categoria segurado especial. Por que que qual é a diferença do segurado especial em relação aos demais segurados? É uma categoria diferenciada. Por quê? O segurado especial, a gente já registra, só para vocês descansarem um pouquinho, que está, né, no ritmo acelerado. Ó, o segurado especial, ele paga 2,1% sobre a comercialização da sua produção. 2,1%. Ó, aqui eu tenho um empregado que recolhe 8, 9 ou 11 por retenção, mais 20 do empregador. Aqui 8, 9 ou 11 mais 12 do empregador. Aqui 20%. Aqui igual ao empregado. E aqui no segurado especial, 2,1% sobre a comercialização da sua produção. Como assim? Eu cultivo milho, não cultivo? Fui para a cidade, depois de 3 meses, 4 meses, eu não sei falar tempo de plantação, tá? Mas vamos imaginar, supor que o milho demore lá 3 meses, 4 meses, fique cultivando por 3, 4 meses, depois eu já possa fazer a colheita e a venda do milho. Fui vender o milho na cidade, vendi o milho por R$1.000. Então, peguei a minha plantação, fiz a colheita e vendi por R$1.000. Vou recolher para a Previdência 2,1% sobre R$1.000, ou seja, R$21. Pouquíssimo. Se eu fosse individual, eu ia pagar R$200 para a Previdência Social. E mais, ó, esse R$21 é a contribuição de toda a família. Com essa contribuição de R$21, todos que trabalham na economia familiar, nessa plantação, né, que participam da produção, são segurados especiais. Então, percebem que é realmente uma política para que essas pessoas não migrem para a cidade, para a gente manter, né, a produção rural, porque é um facilitador de acesso à previdência. Quais são as restrições do segurado especial? A gente já vai registrar a contribuição e a restrição, tá? Quais são as restrições do segurado especial com relação a benefício? Primeiro, se eu pago R$21
Eu posso pagar uma vez no ano, 2, 3, dependendo da produção que eu tenho. Ah, eu planto abacate. Abacate demora 8 meses. Então, eu faço uma contribuição a cada 8 meses. Dá para fazer cálculo desse benefício? Não dá. Porque como é que eu faço a média de contribuição? Se eu pego um período contributivo, que normalmente o empregado tem 12 contribuições, o segurado especial às vezes tem uma. Então, não dá para fazer média salarial. Então, todos os benefícios do segurado especial têm valor de um salário mínimo. Tá? Essa é a primeira restrição. Segunda restrição do segurado especial é que ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Como é que eu conto o tempo de contribuição que eu conto por mês para alguém que contribui uma vez, 2 vezes no ano? Não consigo contar, tá? Então, são as 2 restrições do segurado especial, ok? Vamos registrar aí? Pergunte. Isso. Pode, pode. Ela só não é incluída no momento em que ela tem remuneração, tá? Se ela for recebedora de auxílios, esses auxílios, se eles forem maiores que o salário mínimo... Daí vão excluí-la também, tá? Da condição de segurado especial. Tá? Por que que é isso? Porque pressupõe-se que o salário mínimo não descaracterize a necessidade que eles têm daquela produção para a sua sobrevivência. Esse é o princípio, tá? Por que que é regime de economia familiar? Porque eu vivo da minha plantação. Se eu cresço um pouquinho e começo a ter lucro, eu já viro produtor rural. Pessoa física, já vou virar contribuinte individual. Ok? Porque se eu vou crescendo, né? Se eu começo a ter, por exemplo, começo a industrializar a minha produção, aí eu já deixo de ter essa condição aqui de regime de economia familiar. Isso é para aquela família que mora no campo, que vive do que, né? A gente planta no quintal, faz a horta no quintal para comer, tem lá 2 gados de leite e uma plantaçãozinha de alguma coisa e vive daquilo, faz o dinheiro girar com aquilo. Eu vendo o milho para comprar o feijão, é mais ou menos assim que funciona. Esse é o segurado especial, tá? O imóvel rural, ele é caracterizado pela legislação de zoneamento, enfim. Pela legislação municipal, isso. Cada município tem a sua legislação. É isso que vocês não precisam se preocupar com isso. Aqui vocês têm que... Exatamente. Por exemplo, Santana do Parnaíba, aqui tem área rural e aqui é do lado da urbana. É. Assim é considerado... O imóvel tem que ser um imóvel rural, considerado pela legislação municipal. Cada município define a sua zona, não define? E define também o seu módulo fiscal. Tá? Para efeito de ele ser considerado um imóvel possível de abrigar segurado especial. Tá? Então, aí do município, as legislações municipais de zoneamento. Aí você não vai se preocupar com isso, porque isso não vai cair na prova para você. Então, assim, preocupe-se em saber que tem que ser imóvel rural e que ele tem que ser inferior a 4 módulos fiscais. Ponto. Quais são os módulos fiscais? Como ele faz para ser urbano ou rural? É interessante, é uma matéria muito... Segurado especial, tira o pé do concurso. Segurado especial é uma matéria extremamente controvertida. Tem várias questões para serem levantadas. É que a gente aqui está focando na legislação. Não vamos complicar, porque não precisa. Vocês precisam saber só a regrinha da lei e ponto. A gente sabe que na prática nem tudo funciona como está na lei. Né? E a dificuldade que a gente tem, às vezes, de fazer a prova para fazer o enquadramento dele na condição de segurado especial, que é o grande dilema. Porque para a Previdência, se eu consigo jogar esse segurado especial como contribuinte individual, eu aumento 10 vezes o recolhimento, né? Ele vira 20%. Então, assim, a condição de segurado especial, reconhecer a condição de segurado especial é, às vezes, muito difícil. Tá? A prova dessa situação aí. Tá? A contribuição dele é 2,1%. E aí, em cima do que ele vende, essa venda, ele que declara? Porque, geralmente, vamos supor que eu... Pode ser que normalmente sim, é ele que faz a declaração, ou então, porque aí depende de quem vai ser o sujeito da obrigação. Se ele vende para uma empresa, para um mercado, aí quem compra tem que fazer o recolhimento, tá?
Se faz para uma empresa, uma pessoa jurídica constituída, se ele faz uma vendinha, essa venda informal, ele que vai declarar o valor da venda. Agora, se ele vende, quem está comprando tem que ter a nota do que está fazendo. Por quê? Porque aí já é uma pessoa física ou empresário. Então, a gente tem valor, a gente faz por nota daí. Tá? Agora, caso contrário, se for informal, como... Né? Ou então, às vezes vende na estrada, enche o caminhão, aí a declaração é a declaração dele. Tá? Por isso que é problemática a situação do segurado especial, porque é tudo muito informal, é tudo sem documento, né? É tudo difícil de documentar. A gente trabalha muito, é igual a coisa do rural, né? Que, na verdade, o segurado especial é o rural. É tudo muito no indício da prova, né? Começa a prova no documento, mas a gente às vezes tem que fazer prova testemunhal para provar a condição dele, né? De economia familiar e tudo mais, tá? Registrar, né? Que a gente não registrou. Então, vamos lá. O segurado especial recolhe 2,1% sobre a comercialização da sua produção. 2,1% sobre a comercialização da sua produção. Anotem já aí, para a gente já ficar com essa informação registrada. Ponto, façam outro parágrafo, né? A contribuição básica é de 2%. Então, a contribuição básica é de 2% e 0,1% é para o custeio do seguro de acidentes do trabalho. Tá? Então, desse 2,1 que ele paga, 2 é a contribuição, a gente chama de contribuição básica, né? O 0,1 é o adicional para custeio do seguro de acidente de trabalho, porque o segurado especial também está inserido lá na legislação acidentária, ele vai ter direito a benefício por acidente do trabalho, ok? Ponto, façam outro parágrafo. Não tem direito à aposentadoria. Não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição Então, não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e todos os seus benefícios terão valor de um salário mínimo a não ser que recolha facultativamente. Então, ó, ele paga 2,1% sobre a comercialização da sua produção, não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque eu não consigo contar o tempo, e o benefício sempre no valor de um salário mínimo, ok? Mas ele pode, segurado facultativo, pode recolher facultativamente, né? Ele vem e paga mensalmente sobre um valor maior do que um salário mínimo, porque senão não adianta nada, né? Para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição e ter cálculo diferenciado do seu benefício. Coisa que não costuma acontecer muito, mas que é possível, né? Dentro da disposição da lei. Ok? Muito bem, vamos para o último, segurado facultativo. Então, segurado facultativo. Sua
Sua filiação depende. Então, sua filiação depende de ato volitivo. Sua filiação depende de ato volitivo e de declaração no sentido de não preencher requisitos para ser segurado obrigatório. Para ser segurado obrigatório. Então, para eu ser segurado facultativo, eu não exerço uma atividade remunerada, certo? Então, eu vou lá, me inscrevo como facultativo e no momento da minha inscrição eu declaro que eu não sou segurado obrigatório. Que eu não estou tentando ser facultativo, né, para fugir da minha obrigação, não. Que eu estou sendo facultativo porque eu não me encaixo como segurado obrigatório. Quem são os segurados facultativos? Coloquem aí exemplo de segurado facultativo. Dona de casa, estudante, síndico não remunerado, podem colocar assim, ó, estagiário contratado de acordo com a lei de estágio. Ó, dona de casa não tem controvérsia, né? Dona de casa não exerce atividade remunerada, portanto, ela é segurada facultativa. Se quiser, ela vai, se inscreve, né? Se inscreve na Previdência e vira segurada facultativa. É a opção, ato volitivo do segurado, tá? Estudante não tem remuneração, tá estudando, portanto, é segurado facultativo se assim o desejar. Posso me inscrever logo cedo para começar a pagar a Previdência, né? E tentar me aposentar mais rápido? Claro que posso, na condição de segurado facultativo. Síndico não remunerado é segurado facultativo. Mas prestem atenção na situação. Hoje, normalmente o que acontece com o síndico? Ele tem remuneração? Ah, eu fui eleita síndica do meu condomínio. Eu sou remunerada? Não. O que faz? A gente fica isento da taxa condominial. Quando a gente é isento da taxa condominial, isso é considerado uma remuneração indireta, tá? E, portanto, eu seria contribuinte individual. Eu nunca vi ninguém pagar. Não vi mesmo. Não conheço ninguém que pague, mas teria que pagar. Como contribuinte individual, porque o STJ considerou que a isenção condominial é uma remuneração indireta. E, portanto, se tem remuneração, eu não posso ficar aqui, ó. Se eu tenho remuneração, eu estou aqui. Mais especificamente como contribuinte individual, no caso do síndico por remuneração indireta. Ok? Ninguém paga, né? Ninguém paga. Sim, mas é remuneração. Se o condomínio custa R$1.000 e eu não pago os R$1.000, eu tenho uma remuneração indireta de R$1.000. Eu tenho que pagar 20% como contribuinte individual. Não estou dizendo que as pessoas paguem, estou dizendo que elas deveriam pagar. Mas 20%. Até o teto. Mesmo que seja, não. Porque o único que recolhe acima do teto é sempre o empregador, a empresa. O individual recolhe no limite teto, tá? Do mínimo, de um salário mínimo até o teto, tá? No total da sua remuneração. Prestei, nesse mês eu fiz 5 separações, cobrei R$1.000 cada uma. Minha remuneração do mês é R$5.000. Então, é 20% sobre a minha remuneração do mês no limite teto. Porque você não vai receber benefício de mais do que o teto.
Tá? Portanto, você paga até o teto. Aí, o empregador, não. O empregador, ele paga acima do teto porque a capacidade econômica dele é maior, né? Para um custeio do salário maternidade, mas para um custeio indireto do sistema. Tá? Segurados facultativos têm direito aos mesmos benefícios, tá? Com a única restrição de que ele não está no seguro de acidente de trabalho. Então, ele não recebe auxílio-doença acidentária, aposentadoria por invalidez acidentária e auxílio-acidente. Tá? As restrições que existem eventuais no facultativo e no individual, aí a gente vai estudar na última aula que é custeio, é quando eles fazem a opção pelo plano simplificado de previdência. O plano simplificado, ele é um plano de acesso à previdência para segurado de baixa renda. Tá? E essas pessoas vão não terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição e tem benefício sempre no valor de um salário mínimo. Mas aí a contribuição cai para 5 ou 11% sobre o salário mínimo. Tá? Então, a contribuição mais baixa, tá? Tanto que a dona de casa, para conseguir ir para o plano simplificado de previdência, ela tem que se inscrever no CadÚnico, que é o programa do governo, né? Os programas assistenciais do governo, e ter renda per capita familiar inferior a meio salário mínimo. Mas a gente vai registrar tudo no final, para não confundir. Vamos por partes. Também tem direito à licença maternidade, salário maternidade, né? Porque licença maternidade é do trabalhista. Aqui é salário maternidade. Lá no direito do trabalho é a licença, que é o repouso, e aqui é o salário, que é a previdência que faz o pagamento, né? É benefício previdenciário, tá? Até aqui fomos, então, dona de casa, síndico, estagiário contratado de acordo com a bolsa de estágio, ó. Se eu sou contratado pela lei de estágio, eu não recebo salário, certo? Eu recebo bolsa auxílio, bolsa estudo, bolsa auxílio, não é? Eu não pago a previdência? Não pago a previdência. Portanto, eu posso ser segurado facultativo se eu assim desejar. Agora, se a empresa me contrata como estagiário em desacordo com a lei de estágios, eu viro empregado. E aí a empresa tem que pagar a minha contribuição na condição de empregado, ok? Tranquilo até aqui? É o síndico que é da remuneração indireta, né? É. Todo mundo estranha o síndico e o padre. Fala, o padre não pode pagar, é pecado. Fala, não. É pecado cobrar do padre. E o síndico não remunerado é matéria que já foi para os tribunais superiores, para discussão, e entendeu se realmente a remuneração indireta tem incidência de contribuição. Tá? A contribuinte individual, a obrigação é dele, não do condomínio, tá? Só com relação ao segurado facultativo, vamos fazer uma pequena anotação aí, que é uma matéria que tem aparecido bastante. Registrem assim, ó. Aquele que for, então aquele que for filiado, a regime próprio de previdência, aquele que for filiado a regime próprio de previdência não pode inscrever-se como facultativo no regime geral. Então, não pode inscrever-se como facultativo no regime geral. Certo? Então, se eu passei no concurso público, vocês passaram no concurso analista do INSS, estão indo para o regime próprio de previdência, certo? Muito bem. Estou lá no regime próprio. Aí eu fico preocupado, né? Estou no regime próprio. Hoje, regime próprio tem lá a previdência complementar do servidor público, enfim. Eu quero pagar facultativo no regime geral para eu ter 2 aposentadorias lá na frente. Posso? Não, de jeito nenhum. Ok? Então, jamais quem está em regime próprio pode pagar como facultativo. Agora, existem aquelas situações em que eu estou no regime próprio. Vamos pensar assim, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar. O professor que está dando aula aqui embaixo é juiz. Ele é juiz federal. Certo? Na condição de juiz federal, ele está sujeito ao regime próprio de previdência social, né?
servidor público efetivo, regime próprio de previdência social. Só que ele, à noite, dá aula na faculdade. Então, ele é professor de uma universidade particular e, portanto, na condição de professor de uma universidade particular, segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Nessa condição, ele vai recolher contribuição para os dois sistemas. Aqui na condição de juiz, no regime próprio onde ele está inserido, e aqui na condição de professor universitário. Duas situações, né, de segurado obrigatório. Pode acumular esses dois benefícios? Pode acumular esses dois benefícios desde que preencha requisito aqui, que é diferente, né, do requisito que tem que preencher aqui, e que não faça contagem recíproca, não leve tempo de um regime para o outro, tá? Porque o tempo a gente conta uma vez só, ok? E aí ele vai poder aposentar, né, nos dois regimes gerais, nos dois regimes de previdência, no próprio e no geral, ok? Agora, como facultativo, não, só como obrigatório. Então, eu já adiantei. Agora, faça só um último registro com relação aos segurados, obrigatórios e facultativos, aí a gente encerra o assunto. Coloquem assim, ó, o aposentado que permanece em atividade. Então, o aposentado que permanece em atividade sujeita ao regime geral então o aposentado que permanece em atividade sujeita ao regime geral ou retorna ao mercado de trabalho é segurado obrigatório da Previdência, então é segurado obrigatório da Previdência Social e não fará jus a nenhuma prestação a não ser salário família, e reabilitação profissional quando empregado. Acontece muito nos dias de hoje, né? A pessoa se aposenta, principalmente quando vem alguma reforma da Previdência. Todo mundo fica com medo, fala, ah, meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida agora? Vai mudar a regra, não vai calcular mais assim, vai mudar, tô com medo, vou me aposentar. Se aposenta, recebe 1 mês, 2 meses, 3 meses, descobre que não está dando para viver com o valor do benefício. Faz o quê? Volta para o mercado de trabalho. Então, a gente viu que se eu me aposento, vamos pensar numa pessoa que se aposentou por tempo de contribuição, tá? Ele aposentou mais ou menos lá em 1999. Muito comum as pessoas se aposentaram proporcionalmente depois da emenda 20 de 98, porque extinguiu a aposentadoria proporcional, tá? Então só vale para quem pegou a regrinha de transição, para quem estava no sistema antes, pagou o pedágio ou quem tinha direito adquirido. Ele aposentou lá em 99 com R$1.000. Não deu para viver com os R$1.000. Ele pagava 500 de seguro-saúde, como é que vai viver? Não vive. Então, o que ele fez? Ele voltou a trabalhar. No trabalho dele, então, ele ganha R$2.000. Essa aposentadoria por tempo de contribuição, a gente viu quando falou dos princípios de direito previdenciário, de seguridade social, que o inativo
no regime geral de previdência social não contribui para o sistema. É um caso de imunidade. Portanto, essa aposentadoria aqui não paga o INSS, certo? Só em regime próprio de previdência é que o inativo contribui. Aqui no regime geral, não. Então, se eu recebo pensão ou aposentadoria, eu não pago nada para a previdência. Isso daqui não tem contribuição previdenciária. Agora, isso daqui o coloca como segurado obrigatório. De modo que, nessa remuneração dele, o empregador vai ter que fazer a retenção, tá? Da cota parte do empregado e mais o pagamento de 20%. Só que esse segurado aqui, que já é aposentado, com relação a esse pagamento posterior, ele não tem direito a nada, porque ele já é aposentado. Já sendo aposentado, essas novas contribuições dão direito a salário família, que é cota por dependente, menor de 14 anos para segurado de baixa renda. Ganhando R$2.000, eu não sou segurado de baixa renda. Tá? Segurado de baixa renda ganha menos de R$978. Ou seja, esse aqui no nosso exemplo não tem direito a salário família. E reabilitação profissional, que é serviço, não é pagamento. Não é benefício, é serviço da Previdência, não é prestação pecuniária. Então, eu me aposento, volto a contribuir, sou obrigado a voltar a contribuir, mas essa contribuição não me dá direito a nada. Tá? Contribui, porque lembra que o sistema é um sistema de repartição simples, tem o custeio direto e o custeio indireto, ele contribui para o custeio do sistema. Nada. Não tem nada para ele. Hoje, o que se faz judicialmente é a chamada desaposentação. A gente faz, né? A gente renuncia a uma aposentadoria para obter uma aposentadoria melhor. Para concurso, não pode desaposentar. É impossível a desaposentação para qualquer concurso. Para do INSS, então, jamais. Desaposentação é algo impossível no âmbito... Não se reconhece a possibilidade da renúncia. Inclusive, o decreto 3048 tem disposição dizendo que o benefício é irrenunciável. Depois que eu recebo a primeira mensalidade do meu benefício, eu não posso mais renunciar. Tá? Ele já está incorporado ao meu patrimônio jurídico. Não posso mais renunciar. Tá? Apesar do judiciário estar flexibilizando isso. Mas para concurso não pode jamais. E só tem direito à reabilitação profissional e salário família, tá? Não tem direito a nada, faz o custeio indireto. Nem de acordo com a jurisprudência. Provavelmente essa questão não cai de acordo com a jurisprudência, tá? Inclusive porque, assim, não é uma matéria totalmente pacificada. O que a gente tem hoje, o STJ julgou em recurso repetitivo a desaposentação e considerou a tese possível. Então, vem o STJ e diz o que para a gente? É possível renunciar ao benefício para efeito de obtenção de novo, mais vantajoso, com aproveitamento das contribuições posteriores, tá? E sem necessidade de devolução dos valores já recebidos, porque essa verba é verba de natureza alimentar. Julgou pelo 543 do CPC em recurso repetitivo, mas a matéria ainda vai para o STF. Tá? Então, a jurisprudência é favorável, sim, à tese da desaposentação. Mas o que cai na prova para vocês é a lei. E a lei diz claramente que o benefício é irrenunciável e que o segurado é segurado obrigatório, só tem direito à reabilitação e salário família. Tá? Então, pouco provável que venha alguma coisa assim, se a jurisprudência acha aí. É FUNRIO. Prova FUNRIO, vamos lá. O INSS já fez uma avaliação pela FUNRIO para um concurso específico, se não me engano, foi para serviço social. Tá? A prova da FUNRIO, né, essa prova foi 2008, 2009, eu vou levantar para vocês, quem sabe a gente consegue na última aula resolver umas 2, 3 questões para vocês terem uma ideia. Tá? Uma prova bem focada na lei, bem lei seca, tá? Bem memorização da legislação. O que eu acho que facilita para quem está estudando, tá? Não faz, por exemplo, o que algumas provas fazem, que é misturar matéria, juntar, né? Então tem prova, por exemplo, que junta direito do trabalho com direito previdenciário. Então é uma prova assim bem, achei assim, tudo bem que é serviço social, é diferente de uma prova analista, que é uma prova aqui, por exemplo, para vocês é carreira jurídica, né? Então assim, é uma prova já tem uma tendência de ter uma elaboração um pouquinho mais avançada, né? Mas aparentemente não vai trazer esse tipo de dificuldade,
vai exigir realmente detalhes e detalhes da legislação, né? A CESP é uma prova difícil. A CESP é um examinador difícil já, né? E a prova de analista, a prova previdenciária, direito previdenciário, é uma das provas mais difíceis, se não for a mais difícil de previdenciário, tá? Você pega uma prova magistratura federal, magistratura do trabalho não é difícil como analista do INSS, tá? E nível da prova, nível de exigência de conhecimento, tá? Porque aí aqui a gente estuda a lei, a gente estuda o decreto, né? A gente estuda o regulamento, a gente vai um pouquinho, a gente avança um pouquinho na matéria. Então ela tem realmente, né, para esse cargo, é óbvio, né, gente? Passou no concurso de analista do INSS, é mais ou menos isso aqui que vai funcionar para vocês. É isso vai ser o dia a dia de vocês. Então tem que saber de trás para frente e de frente para trás mesmo, não tem outra alternativa, tá? Dúvidas de segurado? Pergunte. Reabilitação profissional. É. E a reabilitação profissional não é benefício a serviço. Então, não é que ele vai ter direito a alguma coisa e vai receber por isso. Tá? É sem pagamento. É direito a serviço. Tá? Serviço da reabilitação profissional. Ok? A gente encerra aqui, então, segurados da Previdência Social. Próximo ponto que a gente vai estudar, eu só vou colocar o início dele aqui, porque eu sei que a gente já tem que dar o intervalo, tá? Próximo ponto que a gente vai estudar é qualidade de segurado. Qualidade de segurado, tá? Então, só vamos fazer só esse primeiro registro, e aí a gente faz o intervalinho, ok? Só coloquem aí. É a condição ostentada por aquele que está vertendo contribuições para o sistema. Tá? Então, quando que eu tenho a tal da qualidade de segurado? Quando eu estou pagando. Comecei a trabalhar, a empresa me contratou, me registrou, comecei a trabalhar, comecei a pagar a previdência. Eu tenho o quê? Qualidade de segurado. Significa que eu tenho direito a benefício? Não necessariamente, porque para alguns benefícios se exige, além de qualidade de segurado, outros requisitos, como, por exemplo, carência, que é número mínimo de contribuições. Qualidade de segurado é requisito para alguns benefícios que afastam carência, tá? Então, por exemplo, vamos pensar assim, ó, pensão por morte. Pensão por morte tem só a exigência qualidade de segurado. Então, se eu se eu venho a falecer, se alguém falece com qualidade de segurado, não importa se pagou 1 mês, 2, 3 ou 10 ou 20 anos. Tem qualidade de segurado, gera pensão por morte. Tá? Outros benefícios não se importam com a qualidade de segurado, como, por exemplo, aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial. Eu não tenho que ter qualidade de segurado, ou seja, eu não tenho que estar pagando quando eu vou pedir o benefício. Eu tenho que preencher os outros requisitos. Tá? Então, é requisito para alguns benefícios, mas não para todos. O que a gente vai estudar, que é o que interessa enormemente para a gente, são os casos de manutenção da qualidade de segurado quando ele deixa de pagar. Porque se eu estou pagando a previdência e por qualquer motivo perdi o emprego, paro de pagar, será que eu perco a qualidade do segurado no mesmo dia que eu paro de pagar? Não. Então, a lei estabelece as situações de manutenção da qualidade de segurado, que é o que a gente vai estudar logo após o breve intervalo que vamos fazer. Então, voltamos já com qualidade de segurado, tá bom? Até já!